Bom, já, já fiz a minha correção aqui, né? Já sabe que na hora de fazer, o cara não vê os erros e na hora de dar aula é gritante os erros. Bom, ah, aqui eu já corrigi então o que eu estava fazendo naquela hora, né? Rapidão ali, já fiz aqui, ó, tá a mesma fórmula química ali, né? O carbonato de ferro, né? Sendo solubilizado em água, gerando dois metais ferro 3+, e três carbonatos, né? CO3, 2-. Não sei se é. Acho que é interessante eu repetir isso aqui, né? A nomenclatura do ácido é ácido carbônico, então a gente troca o ico por ato, né? Então a gente tem o ânion carbonato e o ferro, ele era o hidróxido de ferro, só que o ferro é um dos elementos, ele é um dos metais de transição ali. Então o ferro, existe o ferro 2+ e o ferro 3+. Então nesse caso aí, a gente pode, como o ferro aqui, ele é o ferro 3+, né? Dá bem para ver porque tem três hidroxilas. Esse ferro 3+, ele é com o maior número de oxidação dele, um 3+. E aí então a gente chama isso de hidróxido férrico, né? Ah, ah, olha aí, ó. Eu digo que na hora de dar aula os erros gritam, né? Não é de férrico, é hidróxido férrico, certo? Então, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro. Tá? Então aqui, vou deixar assim mesmo. Centralizar ali. Tá, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Né? Então essa é a nomenclatura certinha ali da base. Tá? E aí então lá na hora da nomenclatura do sal a gente coloca carbonato férrico, né? Ou carbonato de ferro 3. É claro que eu sei que esse último jeito aqui é o mais fácil que tem, né? Eu, por exemplo, geralmente, eu sempre falo assim, eu sempre digo hidróxido de ferro 3, né? Eu tenho o costume de falar hidróxido de ferro 3. Eu sempre falaria o nome desse sal aqui também, carbonato de ferro 3. Eu acho melhor, assim, do que... Só que eu tenho que saber, né? Aí é que tá, como eu disse pra vocês. Cada um escolhe um jeito de trabalhar, né? Alguns acham melhor falar hidróxido férrico, beleza? Mas só que a gente tem que saber, né? Esse é que é o problema. Tu começa a inventar muita nomenclatura, tu tem que saber todas. Não adianta escolher uma. Tu escolhe uma para trabalhar no teu dia a dia, mas quando alguém chegar contigo com essa informação aí, tu vai ter que saber de quem estão falando, né? Essa que é a parte ruim. Então, aqui estão as nomenclaturas possíveis, então, né? As duas nomenclaturas do sal, tanto uma como a outra, tanto faz. Eu tinha achado o meu erro no material ali, né? Que estava errada essa fórmula química aqui. Foi legal, porque eu já corrigi o erro no... Acho que até fica, fica até legal, né? Sem querer, ficou melhor até, porque no corrigir a coisa dá para enxergar, né? Acabei explicando melhor, com mais detalhes, né? Que a real é isso, sempre o sal ele tem carga total neutra, né? Então a gente tem que balancear isso. Não pode ser que nem eu mostrei, FeCO3, não dá. Fe é 3+, o CO3 é 2-, já não dá. Então a gente vai fazendo essas combinações até a combinação ficar zerada na carga. Se eu não me engano, no livro de vocês tem uma dicasinha que funciona, é bem útil até. Que é assim, mas eu não sei balancear, professor, eu acho difícil. Eu acho que não é difícil, mas vamos supor, eu não sei balancear. Aí, se eu não me engano, no livro de vocês tem uma dicasinha que é assim, qual é a carga do cátion? É 3+. Qual é a carga do ânion? É 2-. Então, tu pega aquele valor numérico, só o valor numérico da carga e bota no íon oposto. Por exemplo, esse ferro aqui ele é 3+, né? Então, é por isso que aqui tem um 3, ó. E esse carbonato era 2-, então é por isso que aqui tem o 2, entendeu? É uma dicasinha, tu pega o valor numérico da carga do ânion e puxa para a quantidade de cátion. E o valor numérico da quantidade, o valor numérico da carga do cátion, tu puxa o valor numérico para a quantidade de ânion. Né? Entenderam? É uma dica aí bem legal. Eu até é que eu sei que funciona, só que é mais tipo, parece que é tudo decoreba na química, né? Não é decoreba, a pessoa tem que saber montar e fazer ficar zero aqui. E não é difícil montar e ficar zero, né? Entendeu? Então, eu sei que tem umas dicas assim, eu quando eu vejo que é demais, assim, é decoreba, mas se tu quiser decorar aquilo lá, funciona, certo? E, e aí também na hora ali eu corrigi, né, porque tinha só um H2O, né? Eu até vou dizer para vocês o porquê que tem um de erro aqui que eu faço. Não é que eu. É porque o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para mim, fazendo mais rápido o material, eu pego umas que estão prontas, eu vou colando e só vou mexendo.
Aí nesse negócio de colar e mexer, eu não mexo em tudo e passa. A real é essa. E é o que todo mundo faria, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V acelera o processo, né? Então, em vez de fazer, começar do zero todos, imagina até escolher o tamanho da letra, a fonte, nossa, o tempo que leva. Bom, então, deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, não, né? Podemos ir adiante, então. Aqui eu fiz uma tela, né, esse slidezinho com mais 4 sais neutros. Só de modo rapidão, eu não preciso mais ficar colocando toda hora aquela reação de solubilização, porque ela é a mesma para todos, né? É a mesma lógica. E eu só coloquei mais alguns sais aqui bem comuns aí na agricultura, né? Como aqui o curso é de agropecuária, né? Então eu peguei alguns sais aí bem úteis no curso de vocês, né? Então olhem só, o sal nitrato de amônio, o nitrato veio do ácido nítrico, e o amônio, né, que é o cátio, NH4+, ele vem da base amônia. Então a gente tem aqui o sal nitrato de amônio. Vamos dar um conferes aqui, ver se eu não fiz nenhum errado aqui, ó. O ácido nítrico libera 1 e 1H+. A amônia, quando reage com água, ela pega um H+ da água e a água vira OH-. Então o H+ daqui com o OH- da água produz uma molécula de água. Então isso aqui está certo, ó. Não fiz errado. E aqui está o nitrato de amônio, esse sal aqui. Tranquilo? Acho que é isso, né? Bom, vamos lá, vamos para o próximo exemplo aqui. Esse sal aqui, ó, CuSO4, sulfato de cobre, tá? Sulfato de cobre. Aqui vamos lá, vamos pegar umas dicasinhas assim, ó. Ah, mas esse cobre aqui, será o número de oxidação dele? Talvez vocês não saibam. E outra, o cobre também é um metal de transição. Teoricamente vocês não saberiam. Na minha cabeça eu imagino que vocês não sabem a carga do cobre, né? Só que uma coisa você tem que saber. Aí é que tá. Sempre alguma coisa você tem que saber. Vocês têm que saber o que é o sulfato. O cara que estuda química, vocês vão ser técnico em agropecuária, você tem que saber que o sulfato veio do ácido sulfúrico. SO4 é carga 2-. Então, bem como eu disse, tem que saber aqueles 20 ácidos lá que eu ensinei para vocês. Então aqui, os sulfatos são 2-. Então, se o sulfato é 2-, é porque esse cobre aqui é 2+. Certo? Então, se esse cobre aqui é 2+, como é que é o hidróxido que era dele? Era assim, CuOH2. Esse era o hidróxido de cobre. E se o sulfato é 2-, ele veio de quem? Veio do ácido sulfúrico. E aí, na hora de dar o nome para o sal, a gente vai trocar o ico por oso, por ato, aliás. Né? Então, a gente vai trocar o sulfato, né? Ácido sulfúrico, gera o ânion sulfato, né? Então, a gente vai ter o sulfato de cobre. E aí sim, o cobre ele tem diferentes números de oxidação. Sempre que aparecer metal de transição ali, vocês vão ter que escrever em romano aqui a carga dele. Então, sulfato de cobre 2. Tá? Aqui, ó, achei um errinho. Adivinha qual que é o errinho que tem aqui? As quantidades de molécula de água. Olhem só, cada molécula de ácido sulfúrico produz 2 íons H+. Cada hidróxido de cobre produz 2 OH-. Então, a gente vai formar quantas moléculas de água? Não é só uma, é 2. Então, vamos lá. 2 moléculas de água, tá? E aqui, só para mim não ficar voltando, eu já percebi que eu já esqueci de outros. Tá muito... Aqui também, ó, gera 2 íons, aqui vai ser 2 moléculas de água também. E aqui vai ser 3 moléculas de água. Então, estou só arrumando aqui, depois eu volto e falo. Então, já arrumei. Depois eu vou ver se tem algum outro errinho ali, mas acho que não. Deixa eu arrumar o mouse aqui, fica melhor. O mouse some toda hora. Aqui, o sulfato de cobre, então, cada ácido sulfúrico libera 2 íons H+, cada hidróxido de cobre libera 2 OH-, então a gente vai formar 2 moléculas de água. Tá? Outro sal bastante usado na agricultura, calcário aí, né? Carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio, o cálcio veio de uma base. Aí é o mesmo esquema. Aqui, eu imagino que vocês saibam o NOx do cálcio. Por quê? Porque cálcio é metal alcalino terroso, é do grupo 2. Então, todo mundo que está ali é 2+. Então,
Então aqui eu acho que é tranquilo saber. Mas o outro também vocês tinham que saber. CO3 veio do ácido carbônico, tá? Então o ácido carbônico ele é 2 menos. Então vocês tinham que saber. Aqui o cara tem que saber os dois, tá? Então, que nem aqui tu tinha que saber os dois também. A amônia tinha que saber, o nitrato tinha que saber. Aqui tu só podia não saber o cobre, mas o sulfato tu tinha que saber. Aqui tu tem que saber os dois. Tanto que o cálcio é 2 mais, como o CO3 é 2 menos. Tá? E aqui a reação é essa. A gente tem o ácido carbônico, né? Como a gente tem o final íquo, a gente vai trocar o nome do ânion vai ser átomo, então a gente vai ter o carbonato. E aqui o cálcio. E como o cálcio é sempre 2 mais, então precisa botar o 2 em romano aqui. Então tá aqui o sal, carbonato de cálcio. Que aí, se eu disser que esse aí é o calcário, não precisa nem dizer que é bastante usado na agricultura, né? E por último aqui, ó, mais um ânion, mais um sal que também é usado, né, em agricultura, que é o fosfato de sódio, é uma fonte de fosfato também, uma das fontes. E esse sal aqui, ele é oriundo do ácido fosfórico, que é um ácido que a gente já estudou, e da base do sódio, que é o hidróxido de sódio. Vejam que esse ácido aqui ele é triprótico, ó, ele perde 3 íons H+, certo? Então, se ele perde 3 íons H+, o PO4 é menos 3. Se o PO4 é menos 3, a gente vai precisar de 3 sódiozinhos, porque cada um é mais, né? Então, se eu tenho que ter 3 sódiozinhos aqui na molécula, eu tenho que ter 3 moléculas dela aqui na reação. Então, 3 moléculas de NaOH reagem com o ácido fosfórico, certo? E formam o Na3PO4, beleza? Na nomenclatura, o mesmo esquema. Se o ácido é fosfórico, o ânion vai ser o fosfato de sódio. E aqui, de novo, a mesma coisa que eu falei, o sódio ele é metal alcalino, então ele é sempre mais 1, então não tem que botar o 1 em romano aqui, ele sempre é mais 1. E de novo, aqui também é um sal em que os dois vocês tinham que saber. Vocês têm que saber que o sódio, Na, é mais, e o fosfato é menos 3. Tá? Eu coloquei... eu acho que eu não foi assim, foi querendo, assim, né? Eu coloquei uma dica aqui, que é uma coisa que eu me lembro quando eu estudei, eu fiz, né? E não sei se eu aprendi, assim, mas é muitos anos. Eu sabia que era difícil, né? Pô, mas tem ânion que o cara. Que é bem isso, pessoal. Vocês têm que meio que saber, assim, qual é a carga de alguns ânions, né? Só que, é claro, são bem poucos ânions. Os mais comuns, os estudados no ensino médio, né? Que vai cair nas provas de vestibular, Enem, assim por diante. E eu me lembro que eu estudei uma dica, acho que era uma dica de um professor que ele fez uma vez, que ele chamava Nosso Copo. E eu nunca esqueci desse negócio, hein? Nosso copo. O que é o nosso copo? É essa parte aqui, ó. O nosso copo. Estão vendo aqui, ó? Nosso copo. E o que era o nosso copo lá que o professor ensinou? Que era assim, ó. O nó. Mas é uma decoreba essa dica, mas talvez alguém ache legal. Né? Eu, por exemplo, eu não esqueci dela. O nó quer dizer que é menos 1. O só e o có, os dois são menos 2. E o pô é menos 3. Não sei se ajuda essa dica aí para vocês, mas eu me lembro disso, o nosso copo. Então eu me lembro que eu pensei assim, vou montar um material aqui, como é que a gente chama, de modo ocluso aqui, né? Como é que isso aí no cinema chama easter egg, né? Que é as coisinhas escondidas no filme lá, que só o diretor sabe depois, né? Aqui tem um easter egg aqui para vocês, ó. O nosso copo tá aqui, ó. Nosso copo, tá? Então, e aí a lógica do nosso copo é saber qual é a carga do ânion, né? Então é menos 1, menos 2, menos 2, menos 3. E eu montei o material, é claro, pegando, né? Sais bastante usados na agricultura, né? Para ficar mais interessante aí para o curso, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. Aqui também, eu acho que eu já tinha olhado antes, né? Isso aqui, a estequiometria de quantas moléculas de água formada está correta, né? A cada ácido libera 3 íons H+, aqui 3OH- vai dar 3H2O. Bom, então é isso aí, pessoal. Aqui, acho que até aqui eu vou fechar o vídeo e aí você tem que ir exercitando essas coisas. Tanto fazer daqui para lá, olhar o sal e ver como é que era o ácido e a base, quantidade de água. Então isso aí vão exercitando essas coisas aí, certo?